está de volta com mais um episódio e hoje não é dia de Dinastia Taisselos porque eu estou de volta aqui, tá entendendo? Porque essa galera aqui é muito abusada, tava aqui achando que o podcast era deles e não é assim que funciona, hein? Pera aí que aqui tem história, hein? Aqui tem história. Cara, o fim de uma era, luto nacional. Não, ela voltará. Essa era voltará. Tudo bem, Marcelos? Como é que você tá? Cara, eu tô um misto de sensações. Me conta, por quê? No momento que a gente tá gravando isso aqui, o nosso Barça caiu da Liga dos Campeões na prorrogação das semifinais, o que por si só... Poxa, que triste. É uma tragédia, eu acho que todo mundo aqui concorda que é lamentável. Tô muito triste pelo Marcelo. Mas caiu de pé. Caiu de pé e eu acho que a vida é isso, né? O esporte nos ensina que não se pode ganhar todas. Exatamente. E jogaram pra caralho também. E você, Tainá? Eu tô bem. Como é que você tá? Eu tô impactada ainda pelo jogo, porque eu achei que foi um baita de um jogão. A Inter e o Barcelona acho que jogaram muito. E voltei a trabalhar, acabaram minhas férias. Então... Porra. Sinto muito. Voltando aí a todo vapor. Mas é isso, tô bem, tô tranquila. Bom demais. E você, como é que você tá? Bom, eu tô na semana da minha mudança, então minha vida toda tá um inferno. Provavelmente a minha acústica tá completamente diferente, porque o meu escritório tá todo vazio. Tem só uma mesa e o computador e etc. De resto não tem mais nada. Mas tô bem, tô animado pra vir mudar e me livrar desse BO, porque se mudar é simplesmente uma das piores coisas que pode acontecer na vida de um ser humano. Sim. É que você nunca foi eliminado na prorrogação em uma semifinal de Liga dos Campeões. Você também não, né? Quem foi eliminado foi um time da Espanha, né? Que você tá a 300 bilhões de distância de lá, né? Cara, somos todos um. O coração dele tá lá. O coração dele tá lá. Você sabe qual é o slogan desse time? Caraca, esse cara é uma vergonha pro futebol brasileiro. Mais que um clube. Entendi. Cara, infelizmente as pessoas colocaram na minha cabeça a expressão futebol de Enzo para se tratar de futebol europeu e agora eu não consigo tirar isso da minha cabeça. Mas tudo bem. Isso vai render bem em um sem pauta. Tem opiniões a respeito, não são tão óbvias quanto pode parecer pra quem torce pra um time europeu, mas acho que tem tema aí. Não, tudo bem, Marcelo. A gente sabe que você torce pelos colonizadores. Não tem problema. Bom, vamos lá. Hoje, pelo incrível que pareça, a gente vai falar de videogame, né? Nós trouxemos 3 jogos aqui. Um que é o Doom Dark Ages, que eu joguei bastante. O Marcelo vai falar um pouco sobre Blue Prince, que é o jogo surpresa do momento, né? Um jogo que quebrou barreiras e que tá todo mundo falando aí. E a Tainá vai falar de um grande lançamento, um jogo de 2025, um jogo que é novidade. Qual é o jogo que você vai falar hoje, Tainá? Infelizmente, de Days Gone remasterizado. Caraca, sim. Incrível. Fiquei triste. Não, eu deixei pra você porque eu não queria lidar com essa sensação de falar isso, entendeu? Fiquei triste falando em voz alta. Exato. Bom, então bora lá, ô Zabuzeta, puxa aí um tururu triste pela Tainá, por favor. Você ouviu o tururu da Tainá? Eu ouvi, foi incrível, maravilhoso. Grandes momentos, momentos que só a Dinastia Taisselos pode proporcionar. Pois é. Então vamos lá. Mas sabe o que não é um tururu triste? O quê? O tururu da grande Genkidama dos nossos colaboradores apoiando a Aurelo, que pode ser ainda mais feliz se você, exatamente você que tá ouvindo esse podcast, acessar orelo.cc/up-podcast e contribuir aí com a bagatela que não fará falta. É um dinheiro que se você não usar na Aurelo, você vai usar em bet da NBA, você vai arruinar a sua vida, o dinheiro da sua formatura, do seu casamento, vai pro inferno em apostas, e você pode fugir dessa realidade triste e cruel usando esse dinheiro pra apoiar um projeto independente como esse, né, Cardoso? Exatamente, e é aquela coisa, né, o Nintendo Switch 2 tá aí, e o único jeito da gente conseguir comprar um Pro Controller é juntar durante meses o dinheiro da Aurelo, né, porque acabei de ver aqui que ele vai sair por apenas R$600 na Kabum. Então, é isso. Ajuda a gente aí, pelo amor de Deus. Mas bom, vamos falar então do primeiro jogo que a gente trouxe aqui, que é o Days Gone Remastered. Ô, Tainá, eu acho melhor a gente começar por ele pra gente se livrar logo, tá ligado? Se livrar logo. Que a gente já se livra logo e aí a gente fala dos outros dois jogos. Arranca o band-aid. Exatamente. Sim. Mas fala aí, ô, Tainá, do que se trata Days Gone Remastered? Então, só queria, na verdade, colocar um disclaimer aqui de que eu estou jogando esse jogo não porque eu quero, são ossos do ofício, a trabalho, que por enquanto eu posso revelar, mas em breve vou revelar. E, enfim, estou basicamente trabalhando, por isso que eu estou jogando esse jogo que, né, dispensa comentários, digamos assim. Não, tudo bem, a gente sabe que você é fã da Sony, amigo, fica tranquilo. Não, pelo amor de Deus, não nesse
nesse nível. Não nesse nível. Mas, vamos lá. Days Gone, a história, né, em si... Eu não lembro em que ano que saiu o original, mas foi pra PlayStation 4, né? Ele foi lançado com a proposta de ser um mundo aberto de zumbis, o que por si só já soa meio genérico. Mas ele tem ali alguns sistemas e tal, pra ser um pouquinho único, né? Ser um pouco diferente. Days Gone é de 2019, só pra informar o público. Nossa, achei que era de antes ainda. Eu também. Mas enfim, é época de PlayStation 4, né? Eu acho também que ele ficou ali muito na sombra de vários outros títulos que saíram mais ou menos na mesma época, né? Porque, né, ele não é grande coisa. Ele também foi lançado com muitos bugs, né? Muitos problemas, então deu uma ofuscada nele, né? Mas voltando ao que é o jogo, ele é um mundo aberto de zumbi. O lance dele é que o protagonista, ele é um desses ex-membros de clubes de motocicleta. O rolê dele basicamente é explorar esse mundo de zumbis com uma moto. Daí tem o sisteminha de moto lá, com várias mecânicas dentro disso. E também os zumbis, eles são muito mais, diria, agitados do que os mortos-vivos que a gente é acostumado a ver na cultura pop, né? Por exemplo, The Walking Dead, os zumbis, eles são lentos e tudo mais. Aqui, eles literalmente correm, saem correndo, tem vários tipos. Tem um até que berra e atrai um grupo de zumbis perto de você. Tem um que parece literalmente um zumbi maromba gigantesco. Então tem vários tipos e eles são muito rápidos e são muito perigosos. Eles têm um sistema de horda, inclusive, que quando você tá andando pelo mundo aberto, ele pode aparecer literalmente uma horda que é muitos zumbis ao mesmo tempo, que você pode ter um monte de granada, pode ter muita munição, mas é assim, pra morrer ali é 2 toques. Então, basicamente, ele tem essa proposta de ter um motoqueiro como protagonista, essa vibe meio road trip, digamos assim. É meio Sons of Anarchy, né? Aquela série. Sim, só que com essa roupagem de zumbi, né? Uhum. E assim, ele até tem coisas legais dentro dele ali. Vou tentar não ser tão cruel com o jogo. Mas ele tem algumas ideias legais, só que pra mim, eu acho que o que mais me pega é que a história é muito ruim. É muito ruim mesmo. A história e os personagens, eles são terríveis. Parece que foi escrita por um piá de 15 anos, assim. O foda é que, assim, eu gostava muito do lance da moto. Tipo assim, de você poder modificar a moto, você poder instalar coisa, andar e tal, não sei o que lá. Só que na época ele foi lançado no PS4, o PS4 não tem SSD, né? E aí ele tinha um problema muito sério de, tipo assim, de você tá andando com a moto e aí, tipo, pô, tá sendo legal, você tá lá, tipo, andando, tá lá. Do nada, frisava a tela e aí rolava um loading e aí você, tipo... E não era um load que saía da tela porque você tava mudando de mapa e tal, não sei o que lá. Era um mundo aberto, né, o jogo. O jogo só congelava, aí ficava carregando e aí do nada voltava com você andando de moto a toda velocidade e se fudendo. Então eu achava isso muito esquisito, assim. O jogo tinha sérios problemas de performance quando ele foi lançado, né? Você jogou na época do lançamento? Joguei na época do lançamento. Então, eu joguei na época da pandemia, então ele já tinha saído fazia ali 1-2 anos. Da pandemia zumbi? Da nossa pandemia zumbi, né? Não tinha já esse bug, por exemplo. Eu não me lembro de encontrar esse. Acho que eles devem ter corrigido já naquela época. Mas, que nem eu falei, a história e os personagens, pra mim, é o que mais... negativo, assim, do jogo. Porque ela é completamente previsível. Quando mostra lá que ele tinha uma esposa, eles se separaram, é extremamente óbvio que ela tá viva, porque tem toda uma linha narrativa com várias missões, que você vai no túmulo dela várias vezes, sabe? E aí força demais pro Deacon, que é o protagonista, ser o cara foda, sabe? Porque eles querem forçar na sua cabeça que ele é incrível, que ele é o foda, que ele vai lá e resolve as coisas. É de um jeito muito... Que nem eu falei, parece que um adolescente de 15 anos escreveu. Eu lembro que uma das coisas que mais me tirou do sério foi quando eu tava jogando e na história apareceu um acampamento, que tem os acampamentos amigáveis e tal, e aí apareceu um casal lésbico. E eu, como lésbica, eu gostei da representatividade e falei, pô, legal, né? Não tem muitas lésbicas em jogos e tal, então tô feliz. E aí, o que acontece? É claro que uma das lésbicas dá em cima do Deacon e tenta beijar ele. Ah, não. Eu fiquei, sabe? É uma forçação de barra pro Deacon, como se ele fosse o salvador da pátria, ridícula, sabe? E essa profundidade extremamente rasa do Deacon reflete em todos os personagens. Ninguém é interessante nesse mundo. Nem mesmo o vilão final, ele é só um bobão, um otário, que ele vira o vilão final do jogo, sabe? Então, a história... Cara, quanto mais você olha pra ela, mais você enxerga ela como um abismo, assim. Eu acho que esse é o principal erro do jogo, assim. Porque, que nem você falou da motocicleta, eu também curto esse sistema de você ter uma moto e você ter que tomar cuidado na hora de explorar. Você tem que tomar cuidado pra não acabar a gasolina, então você tem que tomar cuidado também pra não estragar. Na hora que você for, né, andar nas estradas e tal, você pode bater ou ser atacado. A viagem rápida, ela é um sistema orgânico no jogo, né? Você não pode fazer viagem rápida adoidado. Você tem que ver se tem a quantidade de gasolina, ver se aquela estrada tá segura, se não tem acampamento de saqueador ou ninho de zumbis lá e tal, pra ver se você pode fazer viagem rápida. Então ele tem uns sistemas legais. Os próprios zumbis, que são os frenéticos, né, que eles chamam, eles são uma releitura diferente do zumbi que a gente conhece. Tem até uma missão lá que você acaba descobrindo que
empresa meio que por trás do estopim dessa pandemia dos frenéticos, acaba descobrindo que eles têm uma certa inteligência e tem gente ali que tá ainda falando, mas tá já infectada com o vírus e começando a mostrar sintomas. Então tem um lance legal, até com os zumbis, assim. Só que pra mim, a história e os personagens fazem o jogo ser extremamente raso, assim. E é literalmente o que move o jogo, sabe? Outro problema também que eu não gosto é a jogabilidade no geral, no sentido de combate, tanto de arma de fogo, quanto de corpo a corpo. Pra mim é extremamente truncado tudo. A arma de fogo não tem nada de especial, é literalmente só metralhadora, pistola, uma sniper. E daí tem também o combate corpo a corpo, ele tem alguns detalhes que pra mim tinha que ser já nativos. E na verdade você tem que desbloquear da árvore de habilidade. Então boa parte do jogo você fica lá nessa lance de parecer tudo truncado e tudo mais, porque só na frente, quando, sabe, você tá super lá já na frente da história, você pode desbloquear, como, sei lá, recarregar correndo, que é uma coisa super simples e tipo, tá numa árvore de habilidade, sabe? Sim. Então, nossa, no geral, eu acho que o jogo, ele tem ideias legais, mas eu acho que não conversa, assim, as coisas, assim. Eu acho que o lance da motocicleta é super legal, eu acho que ele é um diferencial bacana. Eu acho que, assim, quem gosta do jogo, se você pergunta, eu acho que a primeira coisa que a pessoa deve responder é justamente a moto, que é a coisa mais diferente ali. Só que, pô, se perde. É a única coisa que difere de qualquer outro jogo, porque de resto ele é só uma amálgama de todos os outros jogos desse gênero tirinho zumbi, né? Sim, sim. Daí, que nem você falou, na época sofreu muitos bugs e assim, tô jogando a versão remasterizada, eu senti que ainda tem queda de frame, por exemplo, tá rolando os bugs que rolavam na versão original, no sentido de tá eu e uma personagem que tá me acompanhando na história, a gente tá dirigindo na estrada. Aí do nada ela começou a andar bem devagar com a moto, como se ela tivesse parado, andando super devagar. Aí eu fui pesquisar, já era um bug do jogo lá de PS4 que continua na remasterização. Nossa. E a mixagem de som tá péssima. Eu lembro que quando eu joguei a versão de PS4, eu lembro que eu tinha achado isso ruim também, porque a voz dos personagens sobe do nada e fica oscilando, assim. Teve uma missão que eu fui fazer e quando uma horda se aproxima de você no mundo aberto, começa uma música bem intensa. E aí, tinha uma horda se aproximando, só que bem nesse exato momento deu trigger numa cutscene. Nossa. Então a música da horda entrou na cutscene e eu não conseguia ouvir nada que os personagens estavam falando. Então, assim, é uns erros, assim, que você não espera de um jogo dessa magnitude, sabe? Então é uma coisa, assim, que acaba atrapalhando a experiência como um todo, sabe? Fora que, tipo assim, ele já é um remaster de um jogo que foi portado pro PC há pouco tempo. Já é um remaster de um jogo que não é muito velho, é um jogo de 2019, que, tipo assim, não faz tanto tempo assim. E ainda assim tá com os mesmos erros e com os mesmos problemas e, tipo, sendo lançado a, sei lá, R$250 deve estar o jogo agora. Ah, eu não vi, mas eu vi que quem tem a versão de PS4 tem que pagar R$50 pra dar o upgrade. Se a pessoa comprar agora tá R$249 o jogo. Então, tipo assim, vale a pena, tá ligado? Fazer esse remaster, porque é muito estranho, né? E você pode importar, né, o seu save e daí desbloqueia todos os troféus, basicamente. E aí ele tem um novo modo que é basicamente de ataque de horda. É meio que um modo arcade ali, em que é só uma fase infinita de ataque de horda pra ver até quanto você vai sobreviver, né? Aí até tem acho que umas 2 ou 3 armas, se eu não me engano, que são exclusivas do modo, que são novas, mas é só isso. É só isso que tem de novidade? Pra você sobreviver. Nossa. Sim. Mas ele é um remaster, tipo Metroid Prime, ou é literalmente só o mesmo jogo com itens a mais e resolução, frame rate... É um jogo de 2019, Marcelo. Melhorados. É o mesmo jogo, pô. Sim. Eles não refizeram nem textura, nem nada, iluminação? Então, não. Dei uma olhada em vídeos de comparação, só que se você pega uma imagem lado a lado, literalmente não muda nada. O que ele muda é, sabe, aumentar a taxa de frame, só que nem eu falei, quando vem muito zumbi, acaba caindo a taxa de frame de qualquer forma. Então, pra mim não surtiu nenhuma diferença, assim, sabe? Eu acho que talvez tá uma paleta mais azul quando tá de noite, porque o jogo tem esse ciclo de dia e noite, né? Aí eu sinto que tá um pouco mais azulado, assim. Só que não sei por que isso seria uma melhoria positiva, assim. Eu acho até mais difícil de enxergar à noite agora. Mas, de forma geral, é o mesmo jogo, que pra mim me lembrou muito o remaster do The Last of Us 2, que literalmente só meteram lá o modo roguelike lá e tal, e lançaram. E me lembrou muito disso, é essa mesma linha, assim. Nossa, o Cardoso mandou uma foto que é exatamente o que me afastou desse jogo na época. Eu vi a foto e eu falava, eu não acredito que esse maluco tá de boné pra trás.
Eu não acredito que a essa altura do campeonato, quase anos 20, esse branco tá de boné pra trás. Não sei, ele tem uma energia, parece que ele quer ser o fodão, igual a Thay falou, mas isso deixa ele com uma energia meio Sérgio Malandro. Enfim, estranho. Ó, mas boné pra trás voltou a ser moda, hein? Sério? Não que eu use, mas voltou a ser moda em algum círculo. Eu acho que assim, se você não tá virando o boné pra meter a melhor manobra da pista, não vire o boné. Que nem eu falei, força muito pra ele ser o foda, sabe? Só que ele acaba sendo extremamente sem sal. E aí, a própria aparência dele faz isso, que nem o boné pra trás, sem motivo nenhum. Aí ele usa ainda o colete do clube de motocicletas antes do apocalipse e tal. E aí ele usa meio que sem motivo nenhum, só porque ele quer. E aí tem até um personagem que pergunta, mas por que você usa esse colete ainda? Ele literalmente responde, porque eu quero. Então, tipo, até a aparência dele não quer dizer nada, tipo, não transmite nenhuma informação. Ele fala, usei esse colete na última motociata do mito, Sim. Agora não tiro mais. Não, ele é meio cara massa velho que ouve rock, ouve AC/DC até hoje, tá ligado? É meio isso. Mas tu acha que, tipo assim, eles trazerem esse jogo, sei lá, pela terceira vez seguida é um indicativo de alguma sequência, alguma coisa assim? Porque os devs já falaram sobre isso, né? Sobre a sequência. Então, até onde eu sei, a ideia do estúdio, né, do Bend Studio, era justamente fazer uma sequência. Só que, se eu não me engano, o diretor do Days Gone, ele é bem doidão. Ele já falou mais merda aí. Então, ele é maluco, assim, no sentido de... Ele é o Deacon, tá ligado? Ele acha que ele é muito foda, que Days Gone é muito foda, que é incrível, e que as críticas foram extremamente injustas na época e tal. E aí, se eu não me engano, ele saiu do Bend Studio, e ele tá choramingando até hoje sozinho no Twitter dele, assim, no nível de Astrobot saiu com a homenagem a Days Gone, e ele foi reclamar que tinha Days Gone ali no Astrobot, mas não tinha uma sequência pro Days Gone. Nossa, get over it, né? Não, ele tem um quadro do Deacon e ele todo dia pensa, tipo, porra, é muito foda o meu jogo, muito foda o Deacon, eu sou muito foda, e acho que ele me exala essa energia, assim, sabe? E eu acho que a PlayStation não vai fazer uma sequência porque, primeiro que esse cara saiu, né, não sei se o estúdio daria sequência sem ele, mas eu acho também que o jogo, ele teve as críticas que outros jogos exclusivos da PlayStation tiveram, né? Então, eu acho muito difícil reviver, e vamos ser sinceros, acho que a maioria das pessoas também não ligam muito, não querem. Ele é mediano, né? O jogo é mediano. Sim. Né? Cara, ele devia ser grato de ter uma homenagem em Astrobot. Que provavelmente, eu não lembro quantos bots são, acho que no jogo base tem uns 300, né? Eles já deviam ter preenchido uns 270 e falaram, vai falando aí, que mais que a gente tem de série pra colocar? Então, só pra finalizar a lista, né? Faltou um. Diz um rápido aí que sobrou. Alguém lá no fundo levanta a mão. E aí tá até gagueja assim, Days Gone. Vai, pode pôr. Mas não tinha história nem pro primeiro jogo, então não tem história nem pro segundo também. É isso. Mas, Tainá, me diz uma coisa, vale a pena pagar R$250 por Days Gone Remastered? Nossa, não. Vale a pena, sei lá, ir no mercado comprar comida em vez de comprar esse jogo, porque pelo amor de Deus. Não vale a pena nem os R$50 pra quem já tiver o jogo. Eu acho que quem quiser rejogar, beleza, mas assim, não espere muita diferença, é a mesma coisa, só que com esse modo do ataque de horda. Eu prefiro pagar $10 e jogar o Nintendo Switch 2 Welcome Tour do que pagar R$50 nessa porcaria aí. Não, e é $10, né, o upgrade. Você vai no mercado, pega 300 gramas de café orgânico, uma garrafa de azeite, pronto, já é o valor do jogo. Sim. Não, a garrafa de azeite já é R$50. Do jeito que a situação tá, meu filho. Bom, então tudo bem, né? Alguém quer falar mais alguma coisa sobre Days Gone Remaster? Não. Acho que nem quem fez o jogo quer falar alguma coisa. Só o cara lá, o diretor do jogo quer falar, que tá até hoje lá falando sozinho, coitado. Bom, então vamos falar aqui de Doom The Dark Ages, jogo novo da Bethesda aí, que saiu no dia 9? Dia 12? Acho que saiu dia 12. Acho que é dia 12. Não, dia 15. Pô. O episódio vai sair um dia antes, então. Cardoso, do que se trata Doom The Dark Ages? Cara, Doom The Dark Ages é uma prequel, ou no português brasileiro, uma prequela dos jogos de 2016 e do Doom Eternal, né? Que é... Não lembro quando saiu o Doom Eternal. É porque a gente pegou a mania de chamar de Doom 2016, né? Porque ele não é o Doom original, mas ele tem o mesmo nome. É o mesmo esquema do God of War 2018, né? Acabou virando Doom 2016. Que raiva que eu tenho disso. Não tem jeito. Cara, e aí ele é uma prequel desses jogos. Ele se passa numa era meio medieval, mas é aquele medieval do Doom, né? Tipo assim, é medieval, mas tem nave, tem laser, tem a porra toda. Então é um medieval diferenciado.
diferenciado de outro planeta, de outro mundo. E aí, o que ele faz? O que o Doom Slayer faz em todos os jogos? Matar demônio. Então é um jogo sobre matar demônios de maneira muito frenética. E é sobre isso que é o jogo. É sobre isso que é o Doom. Assim como todos os outros Dooms. É isso que a gente espera, né? E como ele se relaciona com esses dois outros jogos, né? O Eternal e o Doom 2016. Cara, sendo bem sincero, você nem precisa jogar os outros jogos. Ele se passa muito tempo antes dos outros jogos e a história desse jogo é meio... como é que eu posso dizer? É meio efêmera. A história tá ali, em cada capítulo que você faz tem um pouquinho de história no começo, um pouquinho de história no final, mas não é lá aquelas coisas, você pensa, nossa, uma grande história e tal. Então, quem não jogou os outros jogos pode ir sem medo e aí ele pode ser uma porta de entrada pra você jogar os outros 2 jogos que vêm depois. Mas você nem precisa jogar os anteriores nem nada, porque a história começa de muito tempo antes. Então é bem de boa. Tem uma contribuição importante aí. Eu tô jogando também, eu nem te falei. Né? Pô, tu não fala nada, Marcelo, caralho. Queria te falar. Eu joguei bem menos que você. Aí você nem precisa falar, Marcelo. Joguei uma fase antes de dormir, pra ver qual era. E eu tenho um amigo chamado Tuba, que ele ouve o podcast, inclusive. Um abraço pro Tuba. Eu preciso apresentar ele pra vocês. E ele é o homem do Boomer Shooter, né? Uhum. Ele ficou sabendo que eu tô jogando, e aí ele falou, vou abrir aspas porque tem tudo a ver com o que você falou. Achei que você deveria saber disso. 2 pontos. Doom praticamente não tinha história nenhuma. Ninguém se importava, tirando meia dúzia de maluco. É mais ou menos como o pessoal da timeline de Zelda. Eu ia falar exatamente a mesma coisa. Parabéns, Tuba. Aí a mensagem segue. Em 2016 deram um pouquinho de atenção pro lore, e no Eternal tacaram foda-se, inventaram um monte de coisa, fizeram até uma timeline oficial. Ao que tudo indica, o Dark Ages vai mais além, justamente por ser uma prequel. Esse é o relato do Tuba, que tá bem chateado com a inclusão de história, quando ele queria só matar demônio. Cara, mas pra alegria do Tuba, a história é a parada mais qualquer coisa desse jogo. Tipo assim, todo começo de capítulo, o jogo é separado por capítulos, ali ele não tem aquela coisa do mundo aberto que tem no Doom 2016, nem no outro lá, que eu esqueci o nome. Eternal, isso. Ele é separado por capítulos, ali são acho 22 ou 23 capítulos, e cada capítulo ele é bem contido ali, tipo, você tem áreas pra explorar, você tem alguns lugares pra explorar, assim, mas ao mesmo tempo, tipo, é um mapa muito pequeno, então você consegue explorar ele rápido. Então, esse jogo eles concentraram muito na galera cansada que não tem tempo pra porra nenhuma, porque ele é, tipo, pequenas pílulas de adrenalina no seu dia ali, tipo, cada fase você faz bem rapidinho, tipo, papo de meia hora você faz uma fase, e é aquela loucura frenética de todos os Dooms, né? O Tuba pode dormir tranquilo porque a história é qualquer coisa, e o jogo é bem, tipo assim, cada capítulo é uma loucura e é rapidinho, e aí você rapidinho termina. Bom, como ninguém se importa com história de Doom, né? A galera quer só matar demônio. Como é que tá matar demônio desse jogo? O que você sentiu de diferença na jogabilidade da coisa? Cara, então, o jogo ele apresenta uma nova mecânica que é parte muito importante do jogo, que é a mecânica de parry, né? E, cara, eu realmente não aguento mais parry, de verdade, assim, eu acho que já deu, todo mundo já entendeu que é legal e que, pô, nos jogos da From Software é muito divertido e não sei o que, nananã. Mas, cara, nem todo jogo precisa ter parry, tá ligado? E eu acho que o Doom é exatamente esse exemplo. Lógico, a jogabilidade de todos os jogos Doom são muito bem feitas e a parte mecânica e tal é muito legal. E não é que a mecânica de parry desse jogo é ruim, mas ela é desnecessária pra jogabilidade ser legal. Como eles adicionaram essa coisa nova, eles propagandearam muito essa coisa nova, eles se viram na necessidade de implementar isso muitas vezes durante a gameplay. E eu não sei se eu gostei muito, eu acho que eu gostava mais da sensação de, tipo assim, tá correndo que nem um maluco e atirando e pulando e tal, do que essa coisa do, pô, eu tenho que tomar cuidado com o tiro que o cara tira, porque se for o tiro com a cor diferente, eu preciso dar o parry e tal. Eu acho que isso deixa o jogo mais lento, e eu acho que lento não é muito bem o DNA do Doom, sabe? Tanto que tem uma coisa muito característica desse jogo, que normalmente no Doom você tem um botão de parar de correr. Não sei se vocês estão ligados nisso. Tipo assim, o normal do Doom Slayer é ele correr que nem um maluco, e aí você tem um botão pra ir um pouquinho mais devagar, beleza? Nesse jogo é o contrário, você tem um botão pra correr. O que pra mim mostra muito, tipo assim, qual que foi a ideia dos devs pra esse jogo, dele ser um pouquinho mais cadenciado do que os outros. E eu acho que eu não gosto muito. Eu acho que eu gostava mesmo do Doom Slayer ser esse maluco que corria pra lá e pra cá e atirava em todo mundo, matava todo mundo. O jogo continua sendo rápido, mas eu acho que tanto essa mecânica do parry quanto essa coisa do botão pra correr ao invés do botão pra parar de correr, inevitavelmente deixa o jogo mais cadenciado, porque você precisa utilizar essas mecânicas pra conseguir passar dos inimigos, matar os chefões e tal. É isso que eu ia perguntar. Na introdução fica aparecendo, é lógico, né? No tutorial ele quer que você acerte o comando pra prosseguir. Mas depois, no resto da primeira fase, que é um tutorialzão gigante, fica aparecendo que o parry é opcional. Não. O que acontece é que, tipo assim, por exemplo, nesse jogo tem fases que você voa com um dragão lá. E esse dragão
atira, não sei o que, aquela coisa do Doom, né? Só que pra você passar dessas partes, você precisa fazer o parry no tempo certo, ou a esquiva no tempo certo, pra você conseguir atirar com um tiro certo pra você matar aquele tipo de inimigo. Tem alguns outros momentos que, tipo, vem alguns chefes com um tipo de armadura que só é quebrada se você acertar o parry no tempo certo. Então, tipo assim, é inevitável o uso do parry. Ele é muito importante pro jogo. Mas ao mesmo tempo, eu acho que ele deixa a jogabilidade mais cadenciada e menos frenética, como é nos outros Doom, assim. Isso você não acha que tira um pouco da essência do que é Doom? Cara, eu acho que sim, um pouquinho. Eu acho que sim. Eu não acho que ela é mal feita, mas eu acho que ela tira um pouco da graça que pra mim era de tipo, só ir que nem um maluco pulando pra lá e pra cá e atirando e tal, não sei o que. No Doom 2016 você pode fazer muito isso, né? Tipo assim, você pode só ficar correndo, pulando e atirando pra lá, atirando pra cá. Nesse você tem que prestar mais atenção em qual é o tipo de tiro que você tá dando, qual é a interação com aquele inimigo e principalmente qual é o momento certo do parry que você tem que dar. Eu acho que ele é mais cadenciado e por isso ele deixa a desejar um pouquinho do que pra mim eu gosto do Doom, sabe? Será que foi uma coisa chutando aqui, né? Porque você falou, é muito legal na From Software e tudo mais. Eu acho que é a primeira ideia que a pessoa tem quando ela vai fazer um jogo em uma ambientação medieval e o R2 é um escudo. O L2, na verdade. Eu acho que a ideia automática é parry. Será que eles pensaram, não, pô, tem um escudo, a gente tá falando sobre Era das Trevas, medieval e tal, vai ter que ter. E não sei se é tão mandatório quanto parece, né? Não sei se faria tanta falta no jogo, mas também ao mesmo tempo, fazendo o copo meio cheio, dá uma vibe um pouco de ritmo. Não, ele tem muito essa vibe. Tem muito mesmo. De você pensar o combate, às vezes, quase como música, assim. Ainda mais quando a trilha sonora tá torando e você vê o tiro e fazer questão de se posicionar pra receber ele, pra dar o parry, assim. Essa parte eu acho legal. Mas eu acho legal, como eu falei, né? Como uma decisão opcional. Quando esse episódio sair, eu já vou ter terminado, pela graça do bom Deus. Mas agora, quando eu tô no comecinho, eu ainda preciso descobrir se eu gosto ou não. Eu acho que você vai entender se você gosta ou não nas fases que ele é mandatório, assim. Você só vai conseguir passar se você acertar isso aí. Aí eu acho que você vai entender melhor. Entendi. Inclusive, uma das características que mais aparece na minha cabeça quando eu penso em Doom é a trilha sonora. Como é que tá? Tá bem metal? Vocês gostaram? Eu acho que a trilha sonora ela é muito boa nos momentos de cutscene, mas nos momentos do jogo, da gameplay mesmo, ela é ok. Ela pra mim tá mais com uma trilha de fundo do que com uma trilha presente, assim. Mas na hora da cutscene e tal, é muito épico, é muito aquela coisa de, meu Deus, o Doom Slayer chegou, e ele é o pica, e ele é não sei o quê. Nessas horas a trilha sonora é muito boa, mas na hora da gameplay eu achei ela bem ok só. O que é uma pena também, né? Porque Doom sempre teve a trilha sonora muito boa. Talvez eu goste mais desse Doom, porque o meu grande problema com o Doom é a trilha sonora, sempre me dava muito dor de cabeça. Ah, é? Pô, então, mas isso é uma coisa muito doida de você falar, porque eu não tô conseguindo jogar esse jogo durante muito tempo, porque ele me dá uma certa dor de cabeça, sabia? É a frenexidade? Não sei se é porque ele é muito frenético, é muita informação ao mesmo tempo, é muito inimigo. Tipo assim, eu não consigo jogar ele parado, assim, tipo, no lugar parado de boa. Eu fico batendo perna, eu fico agitado, assim, jogando. Então, tipo, depois de um tempo eu preciso dar uma descansada. É que ele é um jogo muito no 220, né? Sim. Você até comentou que as fases, elas têm um design mais curto, né? Você consegue ali em doses esporádicas jogar. Então, talvez ele seja melhor apreciado assim, né? Jogar aos poucos, jogar uma fase aqui naquele 220 e depois deixar pra depois, sabe? Então, e ele não tem uma linha narrativa que você vai lá em cima e aí na fase seguinte já é mais tranquilo e não sei o que. Tudo é torando. Então, é um caos o tempo inteiro. Pra quem tem que jogar rápido, né? Quem, sei lá, tem prazo pra jogar igual a gente, eu acho que esse lance de ritmo pega um pouco, assim, né? Sim. Talvez por isso eles tenham dividido em fases. Bem que você falou, drops. Mas eu não sei, pela quantidade de fases, se isso deixa o jogo maior ou menor do que o normal. Eu acho ótimo ele ser separado por capítulos, até porque você consegue voltar pra esses capítulos, você não precisa, tipo, continuar a história até o fim pra depois voltar no capítulo e jogar cada um. Ele mostra uma barra de progressão em cada capítulo, então, tipo assim, você completou 40%, você completou 60% do capítulo, então você pode voltar no capítulo e buscar as coisas que você não conseguiu achar. E é interessante porque, assim, as fases são pequenas, mas ao mesmo tempo elas têm muito lugar escondido, lugar secreto e tal. E cada vez que você vai num lugar escondido, você pega itens e coisas para fazer upgrade nas armas e upgrade no Doom Slayer.
ler. Então, tipo, o jogo te recompensa não só com sei lá, Codex da puta que pariu, que é um negócio pra você ler no menu do jogo. Nada contra, assim, tem gente que gosta. Mas eu acho que ele recompensa com, tipo, pô, se você buscar mais coisas nessa fase aqui, você vai ter mais coisas pro seu Doom Slayer. Você vai ter mais upgrade, mais arma, mais coisas, e aí vai facilitar a gameplay. Então eu achei que a parte de exploração de mandaram super bem. Nas entrevistas, antes do jogo sair, eles estimavam muito uma duração pra, tipo, 20 horas, assim. Você sentiu isso? É, bem por aí, mas se você for em busca das coisas e tal, facilmente vai pra umas 30, 35 horas. Porque assim, se cada capítulo ele tem 40 minutos, mais ou menos, são 22 capítulos, então dá mais ou menos por aí. É engraçado, né? Porque quando você pensa que o jogo não tem mundo aberto, né? Nem um mapa interligando tudo assim, a conclusão imediata seria que ele seria mais curto, mas não. Acho que pela quantidade de fases e talvez por esse lance de ser difícil de ficar emendando várias fases, né? Precisar dar uma descansada, ele passa a sensação de ser maior, você sentiu? Do que, sei lá, o de 2016 ou o Eternal? Cara, talvez, porque assim, o Doom 2016 ele tem mais ou menos umas 12 horas, né, na história principal. E o Eternal, por mais que ele tenha coisa do mundo aberto, ele tem tipo 14 horas, 15 horas na história principal, se você focar na história principal. Pô, eu tô, sei lá, na metade do jogo e já tô dando uma cansada, eu devo estar com umas 10 horas, que é mais ou menos a duração dos outros, né? Ele vai ter aí quase o dobro do que os outros teve. O que é muito maluco, porque o jogo não é um jogo de mundo aberto. Tô curioso, justamente pra saber como que eles seguram o ritmo na segunda metade, se é que seguram, né? Essa é justamente a curiosidade. Sim. Porque a tendência é... Passou isso aí, umas 8 horinhas, eu já começar a dar uma cansada, né? Uma fatigada. É, eu acho que como a história ela é bem mais ou menos, eu acho que ainda tem esse fator de desmotivar, assim. Porque se a história fosse legal, se a história fosse interessante, eu, por exemplo, me prenderia por causa da história, assim. É porque, assim, como o jogo vai mudando muito, eles vão apresentando muita coisa de gameplay com o tempo, eu tenho a sensação que, tipo assim, pro meio e pro final, se eles não apresentarem mais coisas pra gameplay, eu acho que talvez fique meio massivo. Mas tô animado pra continuar jogando. Eu fico triste de você não tá dando a devida atenção pro Lord Doom. A gente já falou sobre a grande comunidade que acompanha a timeline da série. Exato. E esse pessoal merece mais respeito. Porra, pelo amor de Deus, o negócio é só matar demônio. Mas no geral, pela sua experiência com a série, o Dark Ages, ele dá um passo adiante? Ele joga seguro? Ou ele ousa, mas ousa errado? O que você tá achando? Cara, eu acho que com a mecânica do parry, e aí tem mais duas coisas que são interessantes também no jogo. A montaria, né? Que não é uma montaria livre, você não pode, tipo, simplesmente chamar o bicho, ele vem e você monta nele. Ele é uma fase, então fases específicas de montaria você vai montar no bicho lá. E tem a coisa do mecha, né? Que é muito maluco. Que você entra dentro de um mecha e aí você começa a meter porrada em demônio gigante com um mecha. Mas peraí, tinha mecha na Idade Média? Tá historicamente acurado? Não, mas é porque não é uma Idade Média nossa, né? É uma Idade Média de um outro planeta. Que é uma loucura. Tem nave, tem laser, tem... É Doom. Tipo assim, não é o nosso universo, é outro universo. Então é a Idade Média do universo do Doom lá. Essas duas coisas são até interessantes e até, tipo assim, muda bastante a gameplay, é legal e tal, Mas eu acho que principalmente a mecânica do parry, ela não é uma evolução pra mim. Eu acho que o jogo andou meio que pro lado. Tipo, pô, é legal eles colocarem uma coisa nova. Lógico, todo mundo quer ver um jogo novo, quer ver uma mecânica nova e tal. Mas eu acho que essa mecânica, ela tem que servir pra gameplay ficar mais legal. E eu não acho que a gameplay ficou melhor por causa do parry. Eu acho que a gameplay ficou diferente e não é um diferente que eu gostei. Então, essa parte dessa evolução, eu não sei se ela evoluiu pra frente, mas foi mais uma evolução pro lado, assim, eu acho. Pô, eu honestamente eu não tava muito interessada no novo Doom. Que nem eu falei, eu joguei o de 2016 e o Eternal, e os dois me deram dor de cabeça. Uhum. E assim, eu entendo o apelo por esse rolê do gameplay ser só sair correndo e matando e tal, mas eu acho que eu prefiro uma coisa mais bem pensada, assim, mas você tem que parar e pensar. Então talvez o Dark Ages me agrade um pouco mais. E acabei ficando interessada em, pelo menos, dar um teste nele, assim, pelo que você descreveu. Ah, que bom que tudo que eu odeio você gosta, amigo. Pô, é assim que funciona esse podcast, é maravilhoso, né? É tipo assim, porra, odiei, achei mó saco, não consigo correr e atirar e tal, não sei o que lá. Aí a Tainá, pô, adorei. Adorei, quero jogar. A Tainá, tipo... Ah, eu não dava nada pra esse jogo, mas você que tem tão mau gosto tá reclamando, então acho que ele é pra mim. Exatamente. Exatamente. Mas, pô, pra mim a mistura de trilha sonora de metal com gameplay que é só sair atirando e socando tudo, pra mim é a receita perfeita pra dor de cabeça, assim. Ah, sim. Então acho que talvez uma coisa mais cadenciada, assim, pra jogar aos poucos, pô, eu acho que talvez Doom
finalmente me pegue. Vou dar uma testadinha. O bom é isso. É tipo assim, você pode parar um diazinho e jogar, tipo, sei lá, tipo assim, terminou o trabalho. Joga uma horinha que é um capítulo ali, foda-se, larga. E aí vai fazer outra coisa, sabe? Tipo, dá pra você fazer isso, que é a estrutura do jogo, ela vem nesse pensamento mesmo. Mas, finalizando aqui, pra gente poder falar de Blue Prince, apesar de eu não ter gostado muito da mecânica do parry e achar que ela deixa o jogo mais chato pra mim, eu acho que é um jogo gostoso pra jogar em pílulas, assim. Tipo, eu acho que eles pensaram nisso, eu acho que essa foi uma decisão muito acertada deles, de fazer esse jogo mais conciso, de fazer esse jogo, apesar dele ter 20 horas, de fazer esse jogo em capítulos, porque eu acho que é eles olharem pro capitalismo tardio e pra vida que a gente vive hoje de TikTok e de pequenas pílulas de felicidade que duram 15 segundos, e de colocar isso no Doom. Eu acho que isso foi muito benéfico e eu acho que isso é muito olhar pro mundo que a gente vive hoje e pro tempo que as pessoas têm, que não é muito, assim. Cada vez mais o nosso tempo tá mais escasso, e eu acho que brincar com isso de, tipo, cara, você consegue jogar esse jogo um pouquinho todo dia? Eu acho que foi benéfico pra série, assim. Eu acho que isso é muito bom. Cardoso, sabe o que eu pensei aqui? Eu vou precisar escrever sobre o jogo. Aí eu pensei aqui que ele é muito apropriado pra era do TikTok e do hiperestímulo. Acabei de ter essa ideia. Tu acabou de ter essa ideia, Vou colocar ela no meu texto. Tu é safado. O cara vai jogar 15 minutos do jogo. Quero ver se vai botar meu nome lá. Fala, não, meu amigo Cardoso me fez refletir os 15 minutos do jogo que eu joguei, que isso. Pô, eu vou meter uns energéticos foda nas próximas madrugadas. Não precisa, Espero que eu realmente vou jogar esse Não troço. precisa. É só tu começar a jogar que tu já vai ficar agitado pra caralho. Já. Isso é bom. Pra quem já tem insônia... Bom, mas vamos falar então, Marcelo, de um jogo que é o completo oposto de Doom, que é o... Peraí, parou. Você falou se vale a pena? Falei, pô. Não falei não? Não vale a pena. Não vale, né? vale a pena, vale a pena. Aí a Tainá ficou animada. Exato, tá no Game Pass, pô. Podem jogar, fiquem à vontade. Bom, então vamos falar agora do jogo que é o completo oposto do Dark Ages, que é o Bloom Prince, que é um jogo que veio aí de surpresa, né, pra muita gente. Do que se trata, Marcelo Vinícius? O jogo Príncipe Azul. Cara, como você falou, acho que é a maior surpresa de 2025 ao lado do Expedition 33, que é um jogo indie. Eu gosto de descrever ele como um misto de roguelike com puzzle, com um jogo de caderninho. Sabe esses jogos que você tem que rabiscar, anotar coisa, tirar uma porrada de print da tela, esse tipo de coisa? Sim, amo. Sei, tem que fazer o PhD. Ele é exatamente essa combinação, e eu acho que só a combinação puzzle e roguelike já é o suficiente pra chamar a atenção de bastante gente, porque não é a associação mais comum, né? Normalmente as pessoas associam esse lance de runs procedurais, de cada run você tem tais itens, tal coisa, com combate. Sei lá, as pessoas lembram de Dead Cells, como é o nome daquele da guilda que você vai morrendo e são várias gerações? Não sei qual Também que é. não sei não. Esse aí, enfim. A ideia de puzzle procedural, quando você coloca ela, tenta pensar como isso vai acontecer, tem tudo para não funcionar ou para você refazer os mesmos puzzles 200 vezes em toda a run e ficar de saco cheio na terceira tentativa, né? E eu acho que ver como o jogo desenrola isso é um grande charme da coisa. O jogo foi desenvolvido por uma pessoa só, um cara com um nome engraçado chamado Tonda Ross, e ele ficou 8 anos em desenvolvimento. Em Unity, eu vi umas entrevistas dele, ele é uma pessoa muito envolvida com a cena de jogos de tabuleiro. E eu acho que isso se reflete no tipo de design que ele colocou no Blue Prince, porque como funciona? Você recebeu a herança de um velho que acabou de morrer, que tem uma mansão numa montanha. Você é esse sobrinho neto do cara que morreu, que no testamento ele fala, pô, vai lá até a mansão e se você conseguir descobrir como chegar na 46ª sala, tudo que eu tenho é seu. É o requisito pra ativar a herança, sabe? É o Luciano Huck, né? Tem que te humilhar pra você conseguir ganhar dinheiro. É tipo isso. E aí a ideia é justamente essa. Ele fala, pra tentar fazer a história funcionar dentro dessa lógica de roguelike, no testamento fala que ele não pode passar a noite na casa. Que ele tem que tentar até onde ele conseguir. Se ele vê que travou ou que não dá mais, que ele tá cansado, que ele precisa dormir, você volta no dia seguinte. E vocês jogaram, aliás? Não. Eu comecei a jogar, mas aí eu vi que tava tudo em inglês, eu fiquei com preguiça. Aí, essa é uma boa hora pra falar como funciona esse lance de roguelike. Eu falei da parada de jogos de tabuleiro, né? As salas são quadradinhos e uma grid, né? E quando você vai passar de um quadradinho pra outro no mapa, você vai abrir uma porta, surge a opção de... geralmente 3 opções de qual sala você quer que seja a próxima. E aí você monta o mapa no decorrer da run. Alguém pode perguntar, mas como assim a mansão, você constrói a mansão enquanto você tá indo? Que sentido faz isso? Nenhum. É videogame. Você só compra a ideia. E é muito divertido porque
você montar o mapa, pensando no ponto que você quer chegar, que é essa 46ª sala. Na última linha lá em cima, né? No topo do mapa, você começa lá embaixo e você tem vários caminhos que você pode tentar percorrer pra chegar nesse quadradinho que é a sala 46. Então, montar o mapa já é um puzzle. É muito provável, principalmente pra quem nunca jogou e pra quem tá começando, de você distribuir as salas de maneira a ficar preso. A realmente você criar um beco sem saída e você não tem o que fazer além de terminar o dia e começar de novo. Então, como você usa as salas que são aleatórias, né? A hora que você vai abrir, aparece aí uma lista de 3 salas, que é totalmente sorteio. Apesar de algumas salas serem mais comuns na segunda metade e vice-versa, né? Há algumas salas bem importantes, você não consegue criar elas logo de cara. Eu acho que o jogo virou pra mim, porque acho que eu comecei meio que na do Cardoso, assim. Eu comecei porque tava todo mundo falando muito bem, e eu já tava com sono, não sabia que não tinha PTBR. Fiquei travado 2 vezes, fiquei um pouco frustrado, assim, tipo, cara, e aí eu começo tudo de novo, e é isso mesmo? Então, de primeira, o jogo não clicou pra mim. Quando eu parei de responsabilizar o jogo por isso e comecei a tentar entender a lógica da coisa, aí que o jogo clicou. Porque, por exemplo, vamos supor que tem uma sala que é um banheiro, que é um beco sem saída. Se você tem um caminho pra baixo que não vai dar em lugar nenhum, mas você tem uma porta que você pode usar, e você abre essa porta e consegue criar esse banheiro que não tem nada, você já tirou das suas rotas pra cima um beco sem saída. Essa sala não vai se repetir. Então, como você gasta as salas planejando pra você ter mais chances de ter caminhos abertos na reta final, é grande parte da graça da coisa. É a hora que você sente que você tá sendo muito sagaz, assim, né? Que você tá burlando o jogo, sendo que é exatamente o que o jogo quer que você faça. E, basicamente, cada sala tem ou um item, ou um puzzle, ou nada. E essa sala vai ter outras saídas, né? Como é um quadrado, ela pode ter 1, 2, 2 ou 3 caminhos pra frente, fora a porta que você já abriu. E aí que desenrola a brincadeira. Ah, tem uma mecânica importante também, que eu esqueci de comentar. Que é dos passos, né? Que é exatamente. Por que você tem que calcular também as salas que você cria e o caminho que você faz? Porque cada vez que você passa por um quadradinho, você gasta um passo. E são 50. 50 por run, que você pode ganhar ou perder passos também, né? Dependendo dos itens e das salas que você cria. Mas parece que é muito, mas não é. Porque toda vez que você tiver que fazer backtracking, você vai pra um caminho que tem uma porta de chave. E aí você tem que ir lá fazer outro caminho pra ver se dá sorte de criar em outro ponto do mapa uma sala que vai dar chave. Todo esse caminho de volta está gastando passo também. Ah, é? Caraca, eu não tinha percebido isso quando eu joguei. Aí entra também outro tipo de estratégia que tem salas que são quartos, que tem camas. Elas não tem nada além de um bônus, que é você passar por essa sala, você ganha 2 passos, em vez de perder 1, ou coisas assim. Ou tem um item que é uma máscara de dormir, que aí você ganha mais passos a cada quarto que você passa. Aí, de novo, vem o que eu falei do mapa do jogo ser um puzzle. Você não vai criar um quarto no primeiro corredor do jogo. Sim. Você tem que criar um quarto lá, pelo menos na metade do mapa, num lugar onde você acha que você vai passar várias vezes, sabe? Eu lembro de ter jogado um pouco, mas você não consegue, tipo assim, você não tem acesso a todos os tipos de quarto que você consegue fazer ali. Depende de onde você entrar, você pode fazer certos tipos de quarto, certo? Você tem uma variedade possível e dá pra notar que tem uma probabilidade em qual área do mapa você cria qual, mas você tem 0 escolha, assim. Tem itens que permitem você ressortear. Às vezes você acha um dado, né? Que a hora que você abrir uma porta, se você não gosta das opções que vieram, você pode sortear de novo, sabe? Mas não tem como você, sei lá, guardar uma sala, tipo, como se fosse um item no seu inventário pra construir ela num ponto X da coisa. O que dá pra fazer, vamos supor, tem, sei lá, a sala de jantar, um exemplo aleatório aqui. Você vê a opção de criar ela, aí você usa outra e você fica na torcida de que por não ter gastado a sala de jantar ainda, ela vai aparecer quando você precisar, mas é totalmente aleatório. É como se fosse sei lá, um jogo de tabuleiro que você tem um monte de peça solta ali de cada uma dessas coisas e você precisa meter a mão num pote e tirar uma delas, né? Ou tipo assim, o mestre te dá 3 opções sempre que ele mesmo escolheu, né? Exatamente, foi o que eu falei. O lance do criador do Tom da Ross ser dessa cena de board games faz total sentido. Isso e o jogo favorito dele ser The Witness. Eu acho que você junta essas duas coisas, você tem uma boa noção do que é Blueprints. Entendi. E cara, e o lance do jogo ser totalmente em inglês? Eu falei brincando lá em cima, mas eu vi muita gente falando sobre isso também. Você acha que é uma parada que é uma barreira de dificuldade aí pra quem não manja muito? Pra quem não manja, não tem como jogar, assim, mas tipo assim, pra quem manja pouco, você acha que é dificultoso? Eu acho que prejudica bastante a experiência
divertida, mesmo se a pessoa não se importar com a história. A gente ainda vai chegar nisso também, né? Mas digamos que o que tá acontecendo com aquela casa, com aquela família, qual é a questão toda da coisa, ela é opcional se você só tá preocupado em resolver puzzle e cumprir o desafio de chegar na sala 46. Mas tem puzzles que envolvem, por exemplo, você acessar um terminal num computador, tentar descobrir senha, ou pegar pista em recorte de jornal, ou um recado do velho que vai dar dica de algum puzzle específico mais pra frente, que normalmente são um tipo de coisa que não fica no seu inventário, né? Que você lê, aí entra o que eu falei de anotar, tirar print, alguma coisa pra guardar depois. E se você não tem esse inglês afiado pra sacar onde pode estar a pista no que você tá lendo, eu acho que mata muito a experiência do jogo. Inclusive, eu fiquei bem surpreso dele não ter opção de idioma. Porque não é que ele não tem português brasileiro, ele não tem opção ponto. Ele não tem francês, ele não tem espanhol, sabe? E tem muita gente que fala que esse jogo é meio que intraduzível, né? Tipo, a galera que manja de tradução e tal, fala que esse jogo é meio que intraduzível porque faz muito parte da gameplay do jogo e de tudo que você precisa entender do jogo, a parte da linguagem, né? Você precisa entender do idioma, né? Sim, principalmente nessas partes que tem input. Por exemplo, senha de e-mail, ou puzzle que envolve combinação de palavras, porque tem também. É uma pena, vai ser um desafio. Eu acho que eles vão ter que abraçar esse desafio, porque o jogo foi muito bem recebido, tá fazendo bastante sucesso, e seria um crime ele não ser atualizado pra mais idiomas logo mais. Ô, Thay, você que manja de tradução, você chegou a ver sobre esse jogo? Não, eu na verdade vi bem por cima do jogo, nem sabia nada sobre ele. Eu tava só esperando a deixa aqui pra perguntar, porque o Jason Schreier falou que é um dos melhores jogos de puzzle que ele já jogou na vida dele, né? E aí eu queria perguntar pro Marcelo se ele sentiu, assim, que é realmente tão bom, assim, o jogo, se ele realmente é um marco aí, pelo menos nessa geração já e tal. Eu acho que ele é um dos mais bem resolvidos, um dos mais inventivos, assim. Eu imagino que se a pessoa vai com essa expectativa de minha nossa, é um dos melhores de 2025, vamos ver o que é esse jogo, de começo ela vai pensar, pô, é isso? Eu acho que tem algum momento enquanto você tá jogando que clica, e quando clica, aí eu acho que bate muito com o que o Jason Schreier quis dizer. Esse jogo faz você sentir, te evoca sensações que são muito raras, então ele vai ser inesquecível, de uma forma ou de outra. Se a pessoa vai sair com essa mesma impressão de mind-blowing é outra história, mas eu acho que quando você entende o que você tá sentindo e como que o jogo faz você sentir essas coisas com tão pouco, porque ele em si, do ponto de vista de valor de produção, como eu falei, é uma pessoa só usando o Unity. Ele é um jogo relativamente simples. Quando você pensa em tudo que ele consegue com esse valor de produção, orçamento, tudo bem baixo do escopo, né, de um jogo considerado AAA, mesmo indie, né? Eu acho que é muito impressionante, porque ele faz tudo isso com o modo como o jogo foi pensado. Esse lance de, por exemplo, construir o mapa como um puzzle, ou de você juntar peças de informação de cada sala para tentar entender o que tá acontecendo, e aí entra uma parte meio jogo de investigação, sabe? Jogo de solucionar um crime, só que o tradicional desse tipo de jogo acontece um caso, você vai visitando os lugares, conversando com as pessoas, interrogando testemunhas, etc. E aqui você tem essa sensação de ser esse detetive, né, numa mansão isolada na montanha, tentando entender o que aconteceu, sem nem que esse seja o objetivo do jogo, sabe? Você faz porque você ficou interessado em descobrir qual é. Mas como eu falei, você pode ignorar tudo isso, focar em resolver o que o jogo exige de raciocínio lógico, chegar na sala 46 e tchau, falou. Sem fazer a mais remota ideia do nome de ninguém, sem sequer desconfiar que tem uma história, sabe? Mas aí você perde muito do jogo, né? Sim. Eu acho que, no geral, o que ele faz de melhor é juntar todas essas coisas com uma ideia que é nova. Independente dela ser ultra elaborada, ultra incrível ou não, é uma ideia muito nova e ela é executada à perfeição. Tipo, tudo que ele poderia extrair dessa ideia que ele teve de montar o, entre aspas, tabuleiro e cada sala ter uma temática ou um desafio e você conseguir repetir isso várias vezes com combinações diferentes, pra resolver vários puzzles pequenos, pra conseguir solucionar um grande maior, que é tanto o mapa da mansão inteira, quanto a história do jogo, pô, isso ninguém tira do cara, é genial. A gente tá numa época que todo mundo tá falando que é caro desenvolver jogo, e os jogos estão ficando cada vez mais iguais, porque o investimento é trilionário, ninguém quer correr riscos. Aí um maluco sozinho aprende a mexer na Unity e faz isso, e todo mundo olha pra isso e fala, cara, esse é um dos melhores jogos do ano, esse é um dos melhores jogos da década,
década, eu acho que a gente precisava muito de Blue Prince, assim. Isso já é uma coisa que teve enrolado já tem algum tempo, né? Dos jogos indie tá muito mais na frente, né? Não tem jeito. E parece que o cara só teve uma ideia e meteu o louco, mas coitado, ele ficou 8 anos fazendo o jogo. Tô ligado. E cara, deixa eu te perguntar, você já explorou fora da mansão? Já. Ah, tá. Só pra saber. É porque foi a primeira coisa que eu fiz. Tipo assim, eu falei, beleza, tem que entrar aqui, mas deixa eu ver o que tem aqui fora. Aí foi a primeira coisa que eu fiz, aí teve muita gente que eu falei, pô, tu já explorou fora da mansão? Aí a pessoa, tem como explorar fora? Eu falei, ué, tu começa do lado de fora, por que tu não explorou, tá ligado? Mas o que tem do lado de fora? Aí você vai ter que jogar pra descobrir. Isso é uma coisa que vale falar pra audiência. Eu vou comentar um pouco da história, mas o mínimo possível, porque esse é o tipo de jogo que quanto menos a pessoa sabe, melhor. Eu acho que isso ajudou muito o jogo a ficar mais popular, né? Porque cada um teve uma experiência completamente diferente, e essa coisa do mistério, de quem é que conseguiu terminar, quem não conseguiu, e as pessoas não falarem muito, assim, tipo, sobre o jogo e tal, eu acho que ajuda, né? A parte do interesse das pessoas. Não, total. E você falou disso de ir pra fora, eu fiz a mesma coisa que você, e eu percebi que isso é um padrão meu jogando videogame no geral. Eu não sei por que isso aconteceu. Eu acho que é a primeira fase de Donkey Kong Country, que você pode entrar na casa dele, tem uma vida lá, que eu nunca vou direto pra frente. Eu sempre vejo se dá pra voltar e fazer alguma coisa. Com certeza foi Donkey Kong Country, amigo. Fique tranquilo. E, cara, você achou o jogo difícil? Eu achei ele difícil porque eu acho que ele é contra-intuitivo. Acho que a ideia dele é diferente do que a gente tá acostumado e, como eu falei, é muito fácil de você entrar no jogo e sair bravo com ele no seu primeiro contato. De você pensar... Tipo eu com o inglês, pô. Eu falei, caralho, tá tudo em inglês, foda-se. Depois eu jogo. Mas eu sinto que ele é um jogo que você precisa, como você tá dizendo aí, tipo assim, você precisa de peito aberto, tá ligado? Pra você gostar do jogo, porque você precisa ter uma certa paciência. Ele é um jogo de paciência, né? Ele não é um jogo de você... Não é um Doom, pra você entrar, sair correndo e matando gente. E ele não vai te dar nada de graça. Eu vi pessoas que não gostaram dele reclamando justamente que, porra, como assim o jogo deixa eu travar a minha run e criar um beco sem saída? Como se isso fosse um bug, como se fosse um problema, algo a ser corrigido, assim, né? Eu acho que se você vai com essa mentalidade, ele fica 3 vezes mais difícil. E é aquela coisa, quem travou sua gameplay não foi o jogo, foi você, né? Então... Exatamente. Eu acho que se você vai com a mentalidade que o jogo precisa te oferecer as respostas e os caminhos, e da sua parte é só jogar e andando aí resolvendo coisas, ele fica mais difícil e ele fica frustrante. Porque você começa a se irritar com as coisas que você não tá recebendo. E é muito comum hoje em dia da gente receber. A gente falou no episódio passado sobre você chegar numa área em God of War e o Atreus te dá a resposta do que tem que fazer sem nem você ter a chance de pensar sobre, sabe? Não, eu acho que é muito um reflexo... Eu tô muito passando por isso. Acho que é muito um reflexo da maneira como a gente consome videogame, a gente achar que o jogo tem que dar respostas e não, tipo, te fazer pensar alguma coisa, tá ligado? É um jogo de puzzle, né? Tipo assim, como a gente vê o videogame muito numa lógica de produto, tipo assim, o jogo tem que te oferecer uma coisa, ele tem que te oferecer tal coisa, ele tem que te dar a resposta pra você ficar feliz, e às vezes não é sobre isso. Pra mim, o contrário do peito aberto é chegar em Blue Prince com essa mentalidade de UX, sabe? A experiência do usuário e tal. Não, você vai ter que quebrar a cabeça, você vai ter que pegar um caderninho, deixar no seu colo, fazer prints, revisar a anotação, e você tem que trabalhar pra solucionar o jogo, assim. E aquela coisa, tipo assim, eu acho que a pessoa já saber disso de antemão, aí ela decide se ela quer ou se ela não quer, tipo, ela não é obrigada a jogar a porcaria do jogo, tá ligado? Você vai fazer isso se você quer fazer, tá ligado? Mas muita gente ama jogo de caderninho, e eu vi muitas comparações nesse fator em específico, não no, sei lá, na gameplay ou na proposta geral. Mas nesse quesito de você ter que pegar o jogo como o jogo em si ser o quebra-cabeça, eu vi muitas comparações com Outer Wilds. Pô, quem jogou Outer Wilds e queria reviver a experiência de jogar aquilo pela primeira vez sem saber nada, vai jogar Blue Prince. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, exceto isso de esse estalo de começar a solucionar, montar e resolver as coisas, e esse prazer, né, de você sozinho na sua casa ou de galera. Acho que é um jogo que funciona muito bem acompanhado também, de ficar anotando e pensando e de repente aquilo que você achou que era uma brisa só sua funciona. Cara, acho que a melhor coisa que um jogo de puzzle pode fazer é isso, fazer você se sentir um gênio com uma coisa que na verdade foi calculada, né, no desenvolvimento, na criação do jogo. Sim. Pô, muito foda. Mas Tainá, eu acho que você vai gostar muito desse jogo. Então, tudo que o Marcelo falou, só ouvi palavras bonitas, e eu com certeza vou dar uma chance pra Blue Prince. É muito
minha cara. Gostei pra caramba. Eu acho que você vai gostar. Eu sou muito em prol do jogo de caderninho. Pô, eu tenho um caderno só pra isso, inclusive. Só pra jogos de caderninho. Vale citar, só pra concluir rapidinho, como com o pouco de recurso, né, que o desenvolvedor tinha, o jogo resolve muito bem a direção de arte. A direção de arte é fantástica. Né? Ele não tinha como ir pro sentido de um fotorrealismo, de uma coisa muito elaborada. E aí ele vai pra uma linha como se fosse um cel shading que puxa pra um livro ilustrado, assim, né? Como se você estivesse realmente pegando uma história... Um sketchbook, né? Exatamente. E é charmosíssimo. E ele tem um clima que é impossível de explicar, falando em podcast que é só jogando. Mas sabe aquela sensação de tá em casa num domingo à tarde e tá chovendo lá fora? E você se sente protegido, mas ao mesmo tempo aquilo tudo é meio misterioso, meio melancólico. Um dia triste, um bom lugar para ler um livro. Um pensamento lá em você. É isso. É exatamente isso. Ele é estranhamente sombrio, não é a palavra, mas tem um quê de mistério pairando enquanto você anda pelas salas que te deixa meio desconcertado e ao mesmo tempo eu acho ele um cozy game. Ele tem um clima daquele Entre Facas e Segredos, né? Tá ligado esse filme? É isso, nossa, é 200% isso. Esqueci o nome do cara, do diretor, mas enfim. Ryan Johnson. Isso, exato. Você assistiu esse, Taina? Sim, só o primeiro, eu não assisti os outros. Mas o primeiro é muito bom. O primeiro que é bom, os outros é meio qualquer coisa. Eu gosto do segundo. Eu ainda não vi. Mas, fazendo um Up Indica fora do Up Indica, Ryan Johnson fez uma série chamada Poker Face, que também envolve investigação, assim, só que de um jeito diferente. Esse cara é bom, hein? Esse cara tem futuro. Boa. Mas veredito aí, Marcelo, porque aí dá tempo da gente fazer um Up Indica de verdade. Pô! Vale a pena jogar Blue Prince? Não só vale a pena, como eu acho que, tá todo mundo reclamando de preço de jogo e não sei o que, como vou fazer da minha vida de agora em diante. Cara, esse jogo é tranquilamente uma das melhores coisas que já aconteceu na cena independente nos últimos anos. E ele tá tanto no Game Pass quanto na Plus. Então, gente, não tem desculpa. Só vai. Se você tiver, claro, o inglês afiado e, pro bem ou pro mal, boa parte da galera que curte games acaba desenvolvendo uma hora ou outra, né? Só vai, que é fantástico mesmo. E principalmente pra quem curte puzzle e jogo de caderninho, muito provavelmente vai ser o seu jogo favorito do ano. Ou um dos, pelo menos. Mas aí eu gostaria de lembrar pra galera que não manja muito de inglês que não vale a pena jogar pra quem não manja, tá? Porque é difícil. É um tipo de inglês difícil. Não é muito acessível, não. E é tudo muito a conta-gotas. Além de saber inglês, você tem que preencher as lacunas, né? Sim. De trechos soltos, que soltos eles não fazem muito sentido, assim. E é um tipo de vocabulário específico também. Eu acho que o problema é mais esse, assim. É um tipo de vocabulário meio formal demais e é um tipo de inglês meio difícil de acessar mesmo, eu acho. Foda que acho legal a gente tá falando dele e tá recomendando, porque eu fiquei com a sensação de que o Expedition matou um pouco a cauda longa do Blue Prince, assim. Pô, mas são jogos tão diferentes, né? É que no lance de jogo do momento, sabe? Sim. Eu acho que teve ali um intervalo de 10 dias em que o mundo era Blue Prince e aí de repente apareceu uma nova surpresa que tomou o debate. E também é jogo indie, né? Sim. Bom, mas vamos fazer uma indica então? Eu acho que dá tempo da gente fazer um rapidinho. Bora lá? Pô, bora, faz tempo. Quer indicar aí, Tana? Sim, eu vou indicar um jogo que tá em promoção pra Switch, que é um jogo de terror, que eu gosto muito dele porque ele é super esquisito. Quem gosta de Twin Peaks, por exemplo, acho que vai curtir, que é um jogo chamado Paratopic. Ele é um jogo meio experimental ali de terror, com um visual simulando como se fosse de PlayStation 1, então ele é todo quadradão e tal. E o lance dele é que ele é muito contemplativo, assim. Muito da jogabilidade é observação e agir na hora certa. E você precisa sacar isso, assim. Não chega a ser um puzzle, mas é uma parada, assim, meio hipnotizante, eu diria. E a parte, assim, mais única dele é que ele é super curtinho e você só consegue zerar ele, só consegue finalizar ele jogando de uma vez só. Se você, por exemplo, começar a jogar e sair do jogo, você vai ter que começar o jogo do zero pra de novo tentar zerar. Mas ele é bem curtinho, dá pra zerar ele em meia hora ou no máximo 1 hora, assim. Mas eu acho ele super único, ele tá por R$10. Basicamente o preço de uma coxinha aí. Pô, bom demais. Pro Switch. Então, fica a minha recomendação. Ele é bem diferentão, assim. Quem curte jogo esquisito de terror, é uma ótima pedida. Boa. Vou chamar o Arthur Eloy pra jogar esse jogo aí. Ele já conhece, já conversamos sobre esse jogo. Boa. E você, Marcelo, o que você tem pra indicar? Cara, eu provavelmente já fiz essa indicação no passado, mas a indicação não é para ver, é para rever. Chegou esse momento do ano, eu vou indicar para reassistir Lost. Pô, inacreditável. Todo ano é isso, Marcelo. Todo ano é a mesma coisa, cara. São momentos diferentes da vida, cara. Pelo amor de Deus. Eu descobri, eu acho que vai muito com o momento da vida. E vai muito com pra onde você tá
olhando. A gente tá num ponto, 30 a mais, principalmente quem, sei lá, tá meio fudido da cabeça com o trabalho, ou seja, todo mundo, e talvez com momentos de solidão crônica / ansiedade, ou seja, todo mundo. Eu tô vendo Lost sem dar a mínima pra, o que é essa ilha, o que é esse monstro, o que é essa escotilha. Primeiro porque eu já sei, segundo porque muitas dessas respostas a galera sabe bem, não são tão satisfatórias assim, mas eu tô vendo pensando naqueles personagens, tipo, onde tava a vida deles, por que a vida deles estava tão desgraçada e por que muitas daquelas pessoas preferem ficar na ilha a voltar pro mundo real. Então eu tô focando mais nos flashbacks do que na série ou na história ou nas maluquices em si. E, pô, tá sendo uma experiência muito rica, assim. A galera fala, será que foi tudo planejado desde o começo? Será que os caras não inventaram qualquer merda no final? Eu não ligo muito pra isso, mas tem umas coisas que eu tô pegando de nuance que você fala, pô, isso com certeza eles já tinham em mente, porque ninguém ia cuspir pra cima de um jeito tão certeiro assim. E sei lá, eu odeio outono, eu odeio essa época de frio, eu tô tendo um ano particularmente difícil, então eu percebi que Lost é minha série confortável, assim. Como é que fala quando aquilo que você volta, que é tipo um abraço aconchegante? É tipo... Comfort food? Comfort. Só que não é comida, né? É tipo um espaço seguro, sei lá. É, tipo vocês com The Office. Acho que tem muito essa energia. Tu não gosta de The Office, Marcelo? Pra ser sincero, eu nunca vi direito. Porra. Eu devo ter visto 1 ou 2 episódios. É por isso que você é assim. Posso dar uma indicação que eu nunca dei? Eu não vou elaborar sobre ela, só falar, gente, procurem isso. Tem uma série no YouTube, ou seja, vocês não vão gastar nada, é só procurar no YouTube, que chama Once in a Lifetime, Argentina. Uma vez só na vida, né, a tradução, Argentina. Que é um maluco de um canal chamado Copa 90 que foi fazer uma série documental sobre o título da Copa do Mundo da Argentina em 2022. E pouco importa se você gosta de futebol ou não, porque o que o cara foi investigar é o que a cultura argentina e o povo argentino tem que tava refletido naquele time que fez eles viverem tão intensamente aquele título, assim. E, cara, é incrível, é incrível. Ainda mais que a Argentina é aqui do lado, eu acho um puta aprendizado sobre o país, sobre a visão de mundo das pessoas. Ô, Tainá, eu gostei muito que o Marcelo falou assim, eu vou indicar mais uma parada aqui, mas eu não vou nem elaborar sobre. Eu vou só falar e aí vocês procuram no YouTube e veem. Corta, o cara tá fazendo uma reflexão sobre a Argentina na Copa do Mundo de 2022, entendi. Pô, mas eu fiquei muito interessado. Até pesquisei. Não, deve ser bom, deve ser bom. Velho, vale a pena. E você também, Cardoso, independente que você curtiu. Não, então, mas o meu Up Indica tem muito a ver com isso, foi muito legal você ter falado Qual isso. que é? O meu Up Indica é um jogo chamado Despelote, é um jogo que saiu no Dia do Trabalhador, dia 1º de maio de 2025. Ele é um jogo indie, equatoriano, que se passa durante os jogos das eliminatórias da Copa de 2002, em que o Equador fez história se classificando pela primeira vez pra ir a uma Copa do Mundo. E aí é um jogo em primeira pessoa, em que você é uma criança, um jovem ali, bem criança mesmo, que é apaixonado por futebol. A ideia do jogo é que você seja essa criança que tá vivendo nesse momento histórico, enquanto você é completamente apaixonado por futebol. E aí a ideia do jogo é que você vá passando a bola pras pessoas e vá vivendo esses dias específicos dos jogos das eliminatórias da Copa do Mundo. Então, tipo, cada fase, entre aspas, do jogo se passa numa eliminatória. Então você tem até como, tipo, ir onde tem uma televisão e ver quanto é que tá o jogo, enquanto o jogo tá rolando ali em tempo real. E, cara, esse jogo, ele me fez me conectar com uma ancestralidade latino-americana que nenhum outro jogo conseguiu fazer, porque apesar de termos línguas diferentes e tal, nós latinos-americanos somos muito parecidos, né? Tipo assim, nossa relação com o futebol é muito parecida, nossa relação com família é muito parecida. Tainá teve a oportunidade de viajar agora pra um país da América do Sul, né? Tipo, a gente é muito parecido. Apesar de falar outra língua, a gente tem costumes muito parecidos, né? Então, tipo, jogar esse jogo, que ele é uma experiência muito lúdica e muito viajada e muito onírica até, que se passando num período de tempo em que eu estava vivo também, que era a Copa do Mundo de 2002, e eu era também criança nessa época, e brincando com essa coisa de como é que era a expectativa e como é que um povo conseguia se unir ao redor de partidas de futebol, cara, é muito legal. Então esse jogo é muito foda, ele é muito baratinho, tipo assim, ele é R$40 na Steam, na PSN é sempre mais caro, né? É tipo R$80 na PSN
PSN e no Xbox ele tá tipo R$40, mano, vale muito a pena, ele é um jogo curtinho, mas pra quem viveu essa época e pra quem gosta de futebol e pra quem tá buscando um tipo de nostalgia diferente do que dessa nostalgia que o mercado vende pra gente de que, sei lá, só um Mario é nostálgico, só coisas que não pertencem à nossa cultura latino-americana são nostálgicas, é muito legal jogar Despelote, porque ele é justamente um abraço da nossa cultura latino-americana na gente, assim. Então acho que vale muito a pena. Porra, teve tudo a ver mesmo. Teve tudo a ver, exatamente. Eu vou jogar. Uma amiga minha me mandou um texto sobre esse jogo porque ela ficou sabendo e lembrou de mim na hora. Cara, eu acho que você vai gostar muito. Você vai gostar muito. Tipo, eu nem sou uma pessoa do futebol, assim, mas eu vivi, tipo, a Copa do Mundo. Pô, 2002 foi, né, a última vez que o Brasil foi campeão e tal, não sei o quê. Então, tipo, acessar de novo essa memória com esse jogo, pô, foi muito legal, cara. Então é uma experiência muito latino-americana, tá ligado? Tipo assim, é muito o que a gente é nesse nosso continente maluco aqui. Pô, muito foda. Mas bom, acho que é isso, né? Temos? Então é isso, galera. Semana que vem estamos aí. Vou voltar a gravar, porque vou finalmente conseguir fazer minha mudança. Pra quem tá perguntando do Dan, tá tudo bem, gente. Fiquem tranquilos. O Dan só tá a fim de tirar umas férias, a fim de descansar um pouco a cabeça. Então, fiquem tranquilos, não precisa ficar preocupado. Mas semana que vem estaremos aqui mais uma vez e daqui a pouco o Dan volta, tá bom? Então é isso, galera. Tamo junto. Valeu, até semana que vem. Tchau. Fechou, até semana que vem. Forte abraço, revejam Lost. Até semana que vem.